é que funciona então o Mark Crisp 123? Tá, vamos colocar aqui, só para que a gente consiga ver. Wink 20. Tá. Bom. Aqui tem um. Olha que legal. Eu vou reprisar primeiro o Mark Crisp 123, Mark Crisp 123 para compra. E depois eu mostro para vocês o Mark Crisp 123 para venda, tá? Vamos lá? Então tá, Mark Crisp para compra 123, atenção, gravem isso daí, fixem isso daí, ou pelo menos anotem o nome desse café Tricô e Ações como Mark Crisp de compra e Mark Crisp de venda. Com isso, quando vocês precisarem localizar isso novamente, vocês imediatamente terão a rápida maneira de encontrar onde foi descrito esse modelo. O modelo 123 Mark Crisp é um modelo que tem um nível de acerto próximo de 65% a 70% dos trades executados. Ele pode ser operado em um time frame de intradiário ou ele pode ser operado como um swing trade. Tá? Então vamos botar aqui como se fosse... Vamos colocar aqui um intradiário, depois a gente mostra exemplos no time frame de intradia. Tá? E depois bota... Perdão, vamos colocar um intradiário e depois a gente bota um time frame diário. Aqui, a compra pelo 123 Mark Crisp, 123 Mark Crisp, que é diferente do meu 123, tá? Ele ocorre da seguinte maneira. Quando a gente tem o mercado fazendo fechamentos mais baixos, fechamentos, tá? O meu 123 geralmente leva em consideração mínimas. O Mark Crisp olha fechamentos. Então você tem fechamentos mais baixos, começa com fechamentos mais baixos. E isso produz o movimento 1. Tá? No primeiro momento em que você tiver um fechamento mais alto que o anterior, você imediatamente localiza o término do movimento 1 e com isso você localiza o início do movimento 2. Então aqui nós tínhamos, por exemplo, fechamento mais baixo, e daí fecha mais alto, como a gente está vendo aqui. Então, este aqui é o movimento 1 que terminou. Então, escreve aqui, movimento 1. Esse movimento 1 terminou aqui, de queda no caso. E aqui inicia o movimento 2 com o fechamento mais alto. O próximo que anda é o fechamento mais alto. Então, enquanto a gente vai fazendo fechamentos mais altos, tá? Enquanto fechando mais alto, você tem movimento 2. No primeiro fechamento que for mais baixo, então, assim que fechar mais baixo, você tem o início do 3. Então, neste candle, quando fecha mais baixo que o anterior, você diz, acabou o movimento 2. Você marca aqui movimento 2 e você coloca uma compra um tique acima do topo 2. Ok? Um tique acima do topo 2. Ah, mas então eu já comprei esse candle, Stormer? Não, porque tu tem que esperar que feche abaixo e quando fechou aqui você ainda não comprou. Agora que você tem esse ponto. Tá? E daí aqui, neste momento, você vai ter basicamente o fechamento mais baixo no candle seguinte. Por enquanto você vai dizer que está dentro do movimento 3. E se o papel conseguir fechar abaixo do fundo 1, você cancela a sua compra. Se o papel não fechar abaixo do fundo 1 e conseguir romper esse ponto, você tem a sua compra pelo Mark Crisp. E assim que você comprar, você vai colocar imediatamente seu stop abaixo da mínima do candle que rompeu o topo 2 e você vai calcular a distância do movimento 1 até o topo do 2, projeta para cima alternado e você tem o seu alvo em 161 disso que está aqui. É lindo. É lindo. É lindo. Tá?
Pergunta da Jaqueline Zampier. Storm, o seu curso AZ na LS está indicado somente para intermediário? Pergunto porque acompanho seus vídeos também o curso que está aberto a AZ. Entende que poder fazê-lo ou indica outro inicial? Olha, até é possível fazer o Stormer AZ desde que a pessoa tenha algum conhecimento de análise técnica, ou seja, entenda o que é uma tendência de alta, entenda o que é uma tendência de baixa, entenda o que é um sinal de reversão. Aí pode ser feito, mas o ideal é que a pessoa já tenha pelo menos algum conhecimento de análise técnica. Tá? E aqui então, esse modelo 1, 2, 3, que é o que aconteceu aqui, esse é o para compra. Esse é o para compra. Como é que funciona um para venda histôrico? Bom, para venda funciona no cenário oposto. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Por exemplo, eu estava considerando uma venda aqui, ó, nesse candle. Por que eu estava considerando uma venda nesse candle aqui? Porque eu vinha fazendo fechamentos mais altos, fechou mais alto, fechou mais alto, fechou mais alto. Então esse aqui é o movimento 1, fecha mais baixo, e aí forma então o movimento 2, que é de um candle apenas. Aí fecha mais alto de novo, esse seria o movimento 3. Se perdesse a mínima do fundo 2, isso acionaria uma venda para mim, por 1, 2, 3 de venda Mark Crisp. Só que acontece que o candle seguinte consegue romper o topo em 1 e fecha acima dele, cancelando e abortando a minha possível venda. Então aqui eu cancelei, mas depois eu poderia ter feito uma venda por um simples trap. Deixa eu mostrar isso no diário, que eu acho que vai ser mais simples para vocês verem e entenderem. Vamos colocar aqui um papel como Vale do Rio Doce. Eu quero mostrar exemplos de venda só para que fique mais fácil para vocês poderem ver. Aqui tem um. Olha que legal. Muito bem. Fechamento. Fechamento mais alto. Fechamento mais alto. Por enquanto, tudo isso aqui é movimento 1. Fecha mais baixo. Muito bem. Finaliza o movimento 1. Tem que treinar um pouco o olho para enxergar esse modelo. Tá? Não é um modelo tão simples quanto os anteriores que a gente costuma utilizar. Tá? Mas aqui é o movimento 1. Aí fechou mais baixo aqui, então nós temos dentro do movimento 2. O que eu preciso? Eu preciso de um repique, um fechamento mais alto, como este, para dizer que o meu movimento 2 de queda terminou. Então aqui é o movimento 2 que terminou. E agora estou dentro do movimento 3. Então eu vou colocar uma venda na perda da mínima do fundo 2. Essa minha venda, essa minha oferta de venda, ela vai ficar na pedra, já um start de venda, assim que perder esse ponto. E aí, quando acontece a perda aqui, aciona a nossa venda. A venda foi acionada, então, porque aqui nós perdemos o fundo 2. E aí, automaticamente, meu stop vai ficar imediatamente acima deste fundo, deste topinho, dessa máxima. E o meu alvo? Bom, meu alvo vai ser essa amplitude, 161 disso para baixo, meu alvo está aqui embaixo. Feita a venda, estamos vendidos, alvo. Se vocês conseguirem dominar essa forma de ler o mercado, tá? Vocês vão conseguir realmente resultados impressionantes. Tá? Tudo é uma questão de treinar os olhos. Tudo é uma questão de localizar os sinais. Tá? Ele é muito mais eficiente quando ele opera a favor das médias, sem dúvida alguma. Tá? Mas ele pode ser utilizado operando contra as médias, sim. Eu vou dar um exemplo de uma situação em que a gente poderia estar operando especificamente a favor das médias na ponta da venda e uma operação a favor das médias na ponta da compra, para que vocês visualizem isso melhor. Vejam que, vamos colocar aqui então, fechamento. Fechamento mais alto. Fechamento mais baixo. Fechamento mais alto. Fechamento mais baixo. Aqui está perigoso. Aqui está difícil de vocês entenderem bem. Então eu não utilizarei isso aqui como um exemplo. Eu vou colocar isso aqui como um exemplo, porque aqui está contra as médias, mas tudo bem. Vai dar para entender. Eu espero. A gente tem aqui, ó,
Deixa eu pegar um exemplo bem claro. Eu quero primeiro mostrar exemplos bem claros para que depois eu consiga mostrar exemplos mais complexos. Aqui, perfeito. Esse aqui. Fecha. Fecha mais alto. Então aqui, por enquanto, é fechamentos mais altos. Próximo candle, fecha mais baixo. Terminou o movimento 1, inicia o movimento 2. Agora espera um fechamento mais alto que o anterior. Fechou mais alto. Esse aqui é o movimento 3. Se perder essa mínima, eu tenho uma venda. A mínima do fundo 2. Meu stop vai ficar acima da máxima do candle 3. E meu alvo 161 para baixo. Feita a venda, vendido, 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 vendido. Uou, stop. Bateu no stop. Porque o alvo aqui era essa amplitude para baixo. Não foi atingido. Aqui foi stop. Né? Deixa eu mostrar. Ah, esse aqui tá bem bonitinho. Ó. Fecha. Fecha mais baixo. Fecha mais baixo. Próximo candle, fecha mais baixo. Próximo candle, fecha mais alto. Então aqui é movimento 1 que terminou. Terminou o movimento 1. Estamos iniciando o movimento 2. Vou esperar um fechamento mais baixo que esse candle. Pronto, fechou mais baixo. Eu imediatamente já consigo desenhar minha entrada na ruptura da máxima desse candle aqui. Próximo candle, tomada de posição. Stop fica nessa mínima. Alvo da operação. 161 dessa amplitude para cima. Está aqui o alvo. Neste ponto. Também é um bom sinal para uma trava de alta, viu? Se o cara quiser trabalhar com travas, olha ali que bonito. Um swing trade que resultou para o sujeito 11%, 19 dias. Usando um modelo chamado Mark Crisp 123 de compra. Ah, então aqui um Mark Crisp 123 de compra. Estômico. Posso usar isso nos 5 minutos? Se a gente estivesse utilizando esse modelo nos 5 minutos agora, o que a gente estaria vendo aqui? O que a gente estaria entendendo aqui? Vamos lá. Fecha. Fecha mais alto. Fecha mais alto. Isso aqui é movimento 1. Fecha mais baixo. Movimento 2. Fecha mais baixo. Movimento 2. Fecha mais baixo. Movimento 2. Fecha mais alto, movimento 3. Fecha mais alto, movimento 3. Fecha mais alto, movimento 3. Não pode fechar acima dessa máxima. Fecha mais alto, movimento 3. Volta a cair. Onde é que está minha venda? Minha venda está na perda da mínima do fundo 2. Minha venda está aqui. Aí o mercado inicia o movimento de recuo e agora ele está acelerando. Feita essa venda, onde é que ficaria meu stop? Bom, o stop ideal é o longo aqui, né? O stop ideal está acima dessa máxima, que é caro, né? Ponto de venda, ponto de alvo, 161 disso para baixo. Então aqui no 5, a gente teria visto há pouco 1, 2, 3 de venda acontecendo dentro da Vale, nos 5 minutos. Estômico. Eu podia ter iniciado a operação num ponto diferente. De que maneira? Considerado que aqui fosse movimento, fechou mais alto, fechou mais alto, fechou mais alto, fechou mais alto, aqui movimento 1, fecha mais baixo, movimento 2, mais baixo 2, movimento mais baixo 2, movimento mais baixo 2, movimento mais baixo 2, e aqui fecha mais alto, inicia movimento 3, movimento 3. Então eu poderia pensar em colocar uma venda na perda deste fundo aqui, porque seria o fundo 2, com o meu stop ficando imediatamente acima dessa máxima aqui, e com o meu alvo sendo 161 dessa amplitude para baixo? Sim. É uma forma também de ler o mercado e poderia ser uma operação plausível de ser executada. Tá? Então isso aqui é um 1, 2, 3 Mark Crisp. Tá? 1, 2, 3 Mark Crisp. Que a gente estaria vendo aqui num time frame de 5 minutos para uma ponta de venda. Isso pode ser utilizado em qualquer time frame, basicamente. Vamos olhar aqui outras coisas mais importantes. O pessoal pediu que eu avisasse, tá? O pessoal pediu que eu avisasse, ou seja, uma coisa. Tá? Neste mês de junho, tá? Tem uma possibilidade de quem assinar o LS Análise consegue
67% do que pagou em retorno para possíveis compras em treinamentos ou em books. Tá? O que significa que é um momento perfeito realmente para estudar e para aprender um monte de coisa. Então pode ser uma coisa interessante para vocês, quem tiver interesse nisso, basicamente. Vamos olhar aqui outras perguntas. O nível de acerto do 1, 2, 3 executado da maneira correta com um alvo de 161 fica entre 66% a 70% dos três, depende do time frame que está utilizando e do papel que está utilizando. Mas como a nossa proporção de risco-benefício é melhor do que 1 para 1, fica 1.6 para 1 geralmente, a gente acaba tendo uma boa expectativa matemática, fica bem legal.